Oi, professor. Oi, Felipe, tudo bom? Tudo? Beleza. Felipe, eu vou esperar uns 2 minutinhos até ver se mais gente entra e eu já começo, tá bom? Beleza, beleza. Lo-fi é legal, professor. Bom para dar uma descansadinha, né? Verdade, verdade. Eu escuto bastante lo-fi. Legal. Eu deixo no começo, assim, uns 5 minutos, só para o pessoal relaxar um pouquinho. Ô, muito massa, velho. Bom, vamos lá então, gente, vamos lá. Boa tarde. A gente não teve ainda a oportunidade de se conhecer e estamos aqui improvisando, né, turma, esse horário que é uma espécie de contraturno, né? Porque os horários da manhã estão batendo nas minhas turmas do Cleto com as minhas turmas do Rio Branco. Então, ao mesmo tempo, eu tenho aulas aqui e lá. E amanhã vai ser isso de novo. E eu tô com mais aulas lá, né? No Cleto tenho apenas 2 turmas, os 2 primeiros anos,
e assim eu estou priorizando um pouco o pessoal lá do Rio Branco nesse horário. Mas eu já falei com o professor Rafael e acho que semana que vem muda o horário, né? E aí nós conseguiremos ter nossa aula de manhã, tá, turma? Vai ser mais, eu acho que vai ser mais tranquilo, provavelmente em outro dia da semana, mas ainda assim vai ter essa aula. Bom, eu sou o professor Roberto, né? Vocês acho que ainda não falaram pessoalmente comigo. Eu publiquei algumas videoaulas que era falando sobre Montaigne, né? Montaigne é um filósofo francês, né, do século XVI, e eu coloquei aquela atividade inicialmente como uma atividade para vocês conhecerem, assim, mais ou menos como é que um filósofo escreve e tal, né? Agora eu estou querendo começar uma introdução à filosofia com vocês de maneira um pouco mais sistemática, digamos assim, né? Então eu postei uma atividade lá no Classroom de vocês, né? Deixa eu até apresentar aqui para vocês verem, né? Tem aqui no primeiro A e é a mesma informação no primeiro B, né? A mesma matéria, né? Tá aqui no mural, aqui tem a aba atividades, né? Então, olha só, tem as atividades da CED, que eu estou colocando aqui para baixo, as atividades optativas, que são exercícios, né? Mais para você ter uma familiaridade, ter algum aprendizado com a filosofia, né? E no caso aqui o texto do Montaigne. E aqui, atividade obrigatória, essa aqui do Nietzsche, que é um filósofo alemão do século XIX. Né? Essa é uma atividade obrigatória e ela vale nota, tá? No sistema de avaliação do Cleto, pelo que me foi informado, eu tenho de fazer assim, eu tenho de fazer 2 atividades diversificadas, valendo 2 pontos cada uma, e uma prova geral valendo 6. Total 10, né? Então, 2 mais 2 mais 6. Seria esse digamos assim, o modelo, né? Que é utilizado na escola, né? Pelo que a direção e a pedagogia me passaram. Bom, mas eu vou unificar esses 2 pontos aqui. Talvez eu até lance lá no LRCO como 2 atividades diferentes, né? Aí a primeira atividade seria as questões 1 e 2. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem bem, não sei se a vista de vocês é boa aí, né? Então aqui, olha só, essa atividade 2, né, porque a 1 era uma optativa e a 2 é uma obrigatória, né? Vale 40 pontos, a data de entrega é 16 de abril, tá? Aqui 16 de abril, né? Pode ser que eu divida, então, em 2 lançamentos no boletim, tá, turma? O primeiro da questão 1 e 2 juntas, né? Seriam, cada uma dessas vale 1 ponto, cada uma dessas perguntas vale 1 ponto, e a terceira, que é uma pergunta mais difícil, vale 2 pontos, tá? Então essa aqui seria a nota, né? E aí depois, tá, do dia 16, eu dou mais uma semana de prazo para fazer recuperação, né, dessa atividade aqui, tá? E aí já vou lançar a atividade 3, né, que vai ser uma obrigatória, valendo 6 pontos, tá, turma? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu não tenho nenhuma dúvida, professor. Até aqui, tranquilão? Sim. Então tá bom. Eu estou gravando essa aula, tá? Depois eu vou publicar lá para quem não pôde vir, né? Porque não é o nosso horário de aula. Então, eu até agradeço vocês que puderam vir, tá? Agradeço muito, que aí a gente já tem um primeiro contato, né? E já consegue adiantar um pouquinho nosso trabalho, né? Então, vamos lá. Aqui, veja só, né? Tem as instruções, né? As instruções dessa atividade. Leia atentamente o texto em PDF e responda as seguintes questões, né? Primeiro aqui, de que astro Nietzsche está falando, né? Segundo, qual o evento que ele supõe? E terceiro, qual a mensagem do texto, né? Qual a mensagem? Bom, o mínimo é de 3 linhas para o trabalho inteiro, tá? Mas acho que dá para escrever um pouco mais, evidentemente, né? Talvez a primeira pergunta seja uma resposta bem objetiva, né?
eu acho até que eu posso falar para vocês, eu não gostaria de falar, gostaria que vocês descobrissem, sabe, uma resposta para essa primeira pergunta, mas eu posso também falar depois, se vocês acharem necessário, né? É porque é uma pergunta muito, no meu modo de ver, muito fácil, mas também, dependendo da interpretação que o aluno faz, ele pode ter dificuldade aqui, tá? Ele pode ter dificuldade. Então, talvez eu falhe a resposta ou dou uma pista sobre isso aqui. Essa aqui também não é tão fácil, não é tão fácil de definir, né? E essa, por último, então, é ainda mais difícil, né? O que ele quer dizer com esse texto? Vamos ver o texto, né? Aqui. Então, eu abro esse arquivo, né? Deixa eu ver aqui. Olha só. Esse texto aqui, ele está numa coletânea publicada pela Secretaria de Educação em 2010, tá? É um livrão de 2010 chamado Antologia de Textos Filosóficos, tá? E algumas vezes esse texto ele cai no vestibular, tá, turma? Então, um texto que é importante vocês já conhecerem. Isso aqui eu dividi em 3 parágrafos, mas no texto original é um único parágrafo. Tá? É um parágrafo único. Eu só fiz essa divisão porque eu acho mais fácil daí da pessoa ler e tentar, digamos assim, esquadrinhar o texto, né? E é um texto que tem um desenvolvimento maior. Aqui, esse primeiro parágrafo está na primeira página do texto, mas o texto inteiro deve ter o quê? Umas 7 páginas, 6 ou 7 páginas. Não é muito extenso, mas também não é um texto curtinho, né? E é bastante denso. Eu queria perguntar a vocês, para começar, se vocês têm alguma ideia desse título. O que é que esse título aqui poderia significar para vocês? Vocês têm algum palpite, turma? Olha, eu acho que, sei lá, como tá dizendo aí no título, vai mostrar o ponto de vista do Nietzsche sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, que nem tá falando, e vai mostrando o texto daí também, a verdade e a mentira no ponto de vista dele. Uhum. Isso daqui é uma coisa bem interessante, de fato. Foi o Felipe que falou, né? Isso. Ah, sim, legal, Felipe. É uma coisa curiosa, principalmente essa parte aqui, ó, sentido extramoral, né? Essa parte aqui, ela é bastante curiosa. Deixa eu até ver se eu consigo fazer aqui uma espécie de improvisação aqui para mostrar para vocês que eu não me lembrei que eu posso usar aqui o Jamboard, né? Isso aqui pode ser bem útil. Onde é que eu entro aqui? Jamboard. Porque eu quero tentar dar uma ênfasezinha, né, nesse problema ali desse título, né? Por que esse título tem essa especificidade, né? Vamos lá aqui. Ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Aqui não sei se vai dar certo, porque ele vai me pedir uma imagem. Puxa vida. Mas, enfim, por que poderíamos pensar num sentido extramoral? Vocês têm alguma ideia sobre isso? O que poderia significar esse sentido extramoral? Putz, professor, aí você me pegou agora, mas eu posso tentar dar um palpite do que eu acho. Claro, dê um palpite. Então, é porque, tipo, eu acho. Eu não sei se tá certo, cara, mas eu vou falar o que eu acho. Tipo, tá falando ali que é do sentido extramoral. Na minha opinião, o sentido extramoral seria, tipo, um sentido. Como que eu posso dizer? Nossa senhora, vou viajar agora, mas o que ele acha sobre o assunto que ele tá querendo dizer. O sentido é mais dele, que é um assunto mais, digamos que é um assunto público, e ele vai mostrar o sentido dele, no caso, o sentido extra-moral dele, que é o extra-moral,
parte que ele fala dele. Não sei se tá certo, não sei, só dei uma ideia. Não, é interessante isso. É interessante esse teu modo de ver. Mas se nós pensarmos assim, existe um aspecto, Felipe, na tua opinião, moral na verdade e na mentira? Como assim, professor? Pensa assim, ó, existe uma moralidade em torno da verdade e da mentira? Olha, acho que existe, professor. Acho que existe. Uhum. E qual que seria, assim, na tua opinião, essa moralidade? Tipo, porque como que eu posso dizer? A moralidade da verdade e da mentira poderia se dizer que algumas pessoas elas pegam e, sei lá, elas tentam abusar da verdade e da mentira, mas mais pro lado da mentira para se darem bem, digamos. E daí eu poderia usar a moralidade da mentira, na minha opinião, poderia ser para pessoa tentar ser melhor usando da mentira, sendo que na verdade ela só tá se piorando, digamos. Ela só tá mostrando ideia que não é verdade, entendeu? Ela só tá mostrando coisa que ela tá camuflando o que é a verdade. Nossa senhora, viajei. Mas ela tá mostrando uma coisa que não é realidade, resumindo. Ela tá mostrando uma coisa Aham, que não é realidade. aham. Isso é bastante complexo, né? Porque como é que a gente poderia aprimorar essa ideia, assim? Num sentido bem básico, quem fala a verdade tem moral, né? E quem fala a mentira não tem moral, não é isso? Dá para falar assim? Vocês acham? Dá, 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 dá. né? Não sei se os demais concordam, que eu tô bem. Eu e o Felipe estamos bem em sintonia aqui, né? Mas os demais também, se quiserem opinar, fiquem à vontade para abrir o microfone, tá, turma? Tá bom. Claro, professor, claro. Legal, legal. Então vejam, essa maneira de falar, eu gosto de falar às vezes de uma maneira assim, de uma maneira bem, bem jovial, né? Jovial não, mas informal, dá para dizer assim, né? A pessoa que diz a verdade tem moral, né? E a pessoa que mente fica sem moral. Usando aqui um significado bem simplório, assim, né? De moral como talvez até um status, né? Mas também moral como o valor, né? O valor, assim, porque nós, em geral, vamos valorizar mais a verdade do que a mentira. Na arte, talvez isso não seja tão certo assim, né? Na arte, nós podemos gostar de uma mentira, né? Vemos um filme, por exemplo, que é uma coisa que eu vou usar muito com vocês, né? O cinema e tal, e podemos gostar de um final onde um determinado personagem ele sobrevive ou ele obtém sucesso, mesmo que isso não possa ser verdadeiro, né? Então existe essa variação aí, né? Na arte talvez a gente goste de uma coisa que não vou dizer que seja mentira no sentido de uma coisa literal, mas uma coisa que é falsa, né? Um personagem que se dá bem no final, às vezes de maneira impossível, né? Isso acontece muito no cinema, né? Famoso roteiro. E nós gostamos, às vezes, né, Felipe, disso, Ah, então, bem dessa. né? Agora, o que o Nietzsche está falando aqui me parece ser bastante complexo, porque o Nietzsche, ele vê na moralidade, ele vê um problema, sabe? O Nietzsche tem essa filosofia dele, né? Ele vê na moralidade um problema. A moral, né? Ela é como se fosse uma coisa que faz com que o ser humano não consiga desenvolver seu potencial. Vejam, eu não estou aqui dizendo que o Nietzsche está certo, né? Eu tenho a impressão de que o Nietzsche até está errado, para ser bem franco com vocês. Mas essa é a filosofia dele. Então eu tento entender a filosofia dele, independente do meu pensamento, né? Eu acho que
é muito difícil você não ter moralidade, alguma moralidade, né? Você pode ter uma moral que seja essa que o Nietzsche propõe, né? Acima do bem e do mal, digamos assim, né? Mas ela é uma moral, né? Ela é uma moral. Qualquer coisa que nós fazemos tem um caráter moral, né? Isso em filosofia é uma coisa bastante complexa, porque quando você fala em filosofia, você fala em conhecimento, né? Então, a matéria do primeiro ano é teoria do conhecimento, tá? Porém, em filosofia, essas coisas, teoria do conhecimento, moral, ética, estética, filosofia política, filosofia da ciência, filosofia da mente, que são todas as áreas e conteúdos, né, que o que tem no ensino médio e também na universidade e tal, na prática, os filósofos sempre lidam com elas bem como se fossem tropas de guerra, que eles articulam, sabe? Eles articulam como se fosse uma tropa, assim, né? O aspecto moral da minha filosofia vai atacar por esse flanco aqui, o aspecto estético por aquele flanco ali, o aspecto epistemológico, que é a teoria do conhecimento, por esse aqui do meio, né? Então, as filosofias normalmente elas são assim, né? Elas são visões de mundo, né? Que são como se fossem orientações, né? Tá? Como se fossem orientações. Aqui dá para diferenciar um pouco a filosofia da religião, né? Dá para diferenciar um pouco. A religião é uma orientação que a pessoa tem na vida dela, né? Ou, no caso, deveria ter, né? Aqueles que dizem que tem, né? Porque eu vejo pessoas que se dizem cristãs, né? Mas que não são, não estão, no meu modo de ver, de acordo com a própria religiosidade cristã, né? Que é a questão de você ter o respeito ao próximo e tal, todas as essências da religiosidade cristã, né? Mas quando a pessoa tem uma religião, ela tem uma orientação, e essa orientação da vida dela deveria orientar a vida dela, né? Eu acho isso uma coisa que, pelo menos quem tem realmente religião, porque a pessoa que fala que tem e está mentindo, ela não nos interessa, né? Porque ela é um mentiroso apenas. Mas a pessoa que fala que tem e realmente tem, ela deve viver a vida dela orientada por aquelas verdades da religião, né? Então, orientar, o que é orientar? Oriente quer dizer você ter um norte na tua vida, né? Como se você supõe que você está numa floresta e você está perdido ali na floresta, tá? Você não sabe onde é o norte, o leste, o oeste, não sabe nada. Daí você olha para o céu e você vê a estrela polar, né? Quando você viu a estrela polar, você localizou o norte. Daí você tem o norte, aí você vai caminhando naquela direção. Com cuidado para você não andar em círculos e se perder mais, né? Mas você tem um norte, você tem um oriente, por assim dizer. Orientação, né? Seria isso, né? A religião, ela é uma forma de orientação da vida que trabalha com um além da vida, né? Ela trabalha com uma promessa que é depois da morte, digamos assim, né? A religião tem essa característica. Bom, pelo menos as religiões que eu conheço, né? Todas elas têm uma ideia de uma transcendência. Vocês já ouviram essa palavra, transcendência? Eu já, pelo Né? menos. Uma coisa que transcende, né? Que vai além, né? Então vai além da matéria física palpável, um mundo espiritual, né? Então aí você tem, a maioria das religiões tem isso, né? Talvez eu possa estar errado no budismo. Eu tenho a impressão que o budismo ele trabalha assim, o espiritual é o físico, né? Você tem que respeitar o espiritual do mesmo modo que você respeita
você tem que respeitar o físico do mesmo modo que você respeita o espiritual e tal, né? Mas, em geral, nas religiões você tem uma hierarquia. E o mundo de Deus, o reino de Deus na religião cristã, né, o reino de Alá no islamismo, né, e assim vai, tem o hinduísmo, tem várias religiões, né, todas elas têm um valor espiritual maior do que o físico, né, e elas orientam a vida do ser humano, né, para que ele viva bem, né, de acordo, respeitando, de acordo com essas promessas, por assim dizer. Tá? E aqui começa uma diferença entre a religião e a filosofia, porque a religião ela tem uma promessa de uma vida após a morte e de uma vida com Deus, né, ou com deuses, dependendo da religião, pode ser uma religião politeísta, né? E essa promessa, ela é uma promessa com a qual a filosofia não pode contar, né? A filosofia, ao contrário da religião, ela não lida com a garantia de uma transcendência, né? Mas ela vai lidar com uma imanência. Tá? A imanência é o oposto da transcendência. Transcendente é aquilo que transcende o imanente. Imanente é aquilo que é a coisa em si. Tá? Por exemplo, a vida em si, né? A filosofia não lida com algo após a morte, por exemplo, né? É claro que os filósofos eles têm religiões, né? A maioria dos filósofos tem religiões, mas quando eles estão filosofando, eles tentam criar uma orientação para a vida das pessoas que não conte com a promessa da transcendência. Vocês compreenderam? Sim, sim, professor. Né? Legal. Então, essa é uma primeira diferença, né? Filosofia, uma coisa completamente diferente de religião, embora elas tenham uma origem próxima e elas lidem com assuntos, né? Muitos filósofos vão debater sobre Deus, né? Alguns vão tentar provar a existência de Deus, como Descartes, por exemplo, né? Ele tenta provar a existência da alma, né? O Nietzsche não, o Nietzsche é um filósofo completamente oposto à religião, digamos assim, né? Então ele tem um pensamento bastante próximo disso que eu estou explicando, né? Que é a filosofia como uma orientação para essa vida aqui, tá? Porque quando você começa a pensar um pouco sobre a vida, você vai descobrir que a tua vida ela é provisória, né? Ela não é eterna, né? E daí isso gera uma angústia na maioria das pessoas. Isso gera uma angústia, um medo, né? Todo ser vivo teme a morte. O budismo fala isso, né? Todo ser vivo treme diante da morte. Então é até um medo natural, né? Mas não são todos os seres vivos que sabem que vão morrer. O ser humano, como sendo dotado de uma inteligência superior nesse sentido, né? E de ter essa informação, digamos assim, né? Vocês podem pensar assim, comparem com um outro tipo de animal, né? Um cachorro. O cachorro ele vive a vida dele e é claro que ele tem medo se alguém está ameaçando matar ele, né? Mas ele não tem consciência de que que ele nasceu, que ele vai crescer e morrer. Ele não tem consciência de que vai acabar a vida dele, né? Ele pode até, se alguém chega com uma vassoura para bater nele, ele tem medo, né? Que aquilo vai ferir ele, né? E sei lá, alguém chega com uma arma ou coisa assim, talvez ele se assuste, né? E tenha muito medo. Mas ele não tem a consciência que o ser humano tem, né? Então, por conta dessa consciência, o ser humano ele se agarra às verdades da religião, né? Que em filosofia nós não podemos chamar de verdades, que são dogmas, né?
religiosos e que acalmam, por assim dizer, a vida dele, que ele consegue levar a vida dele, né? Até acho que algumas religiões são bastante saudáveis, né? No sentido de propiciar uma, uma vida psicológica saudável e até uma convivência saudável, né, com os outros. E enquanto que a filosofia ela tem uma visão que não pode contar com essa promessa, né, da religião. Ela só pode contar com a racionalidade, né, com aquilo que é racional, né. E aqui entra justamente essa ideia de conhecimento, né, de conhecimento como sendo digamos assim, uma espécie de poder, tá? Daria para chamar isso de um poder, né, da espécie, talvez, né? Uma força, né, do ser humano, né? Esse conhecimento ele tem muita base nessa ideia de verdade e mentira, né? O conhecimento ele serviria para apontar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Por exemplo, uma religião que prometa um paraíso se você cometer um crime. Né? A filosofia poderia dizer que isso é uma mentira, né? Poderia apontar essa ideia, né? E poderia dizer que a verdade é outra coisa, né? Em todo caso, normalmente essas duas coisas elas estão ligadas, estão conectadas a uma noção moral, né? A uma moralidade, né? Ambas, né? E o Nietzsche aqui, ele quer falar num sentido extramoral, ou seja, dessas duas coisas aqui, num sentido não moral, tá? Que poderia dizer assim, é imoral você mentir, né? Mas Nietzsche não quer falar nesse sentido. Ou é moral você falar a verdade, né? E ele também não quer falar nesse sentido, né? Ele quer buscar um sentido extra-moral, né? Bem amplo isso tudo, né, turma? Realmente, realmente. Né? Vamos lá. Aqui, ó, praticamente aqui eu tenho, né, a primeira questão do trabalho. Tá? Vocês têm algum palpite de qual astro que ele está falando? Olha, professor, vou te falar que eu me baseei pela parte do que ele fala do texto sobre sobre astros e tal, sobre é, o jeito que ele fala dos seres inteligentes que vieram é, do, dos seres que surgiram, que ele fala aí dos seres inteligentes que surgiram e que depois morreram. Eu me baseei nessa parte, eu não consegui achar a parte de um astro e tal, eu não consegui, professor. Entendi, não tem problema. Mas se você. Vamos tentar fazer uma leitura aqui, então, juntos, né? Nós temos ainda alguns minutos de aula, mais uns 5 minutinhos, tá, turma? E aí eu quero só ver se eu consigo dar alguma pista para vocês dessa primeira parte aqui. Então ele fala assim, ó, em algum rincão, em algum remoto. O que é remoto? Seria, não sei, professor, algum acontecimento na Terra, no universo, poderia ser isso, um É, remoto. sim, sim, claro. Você lembra o que é controle remoto, por exemplo? Um controle que controla a TV, digamos, com controle, é, putz, É, é, é é que, é, difícil, é É pesado. difícil. sempre. É difícil, né, Giovana? Ou Mas pense assim, achar as ó. palavras certas, né? Pense assim, ó. Se você quer ligar a TV sem o controle remoto, você tem que ir até ela e apertar o E, botão, né? é, Com o controle remoto, você não precisa, né? sim. Porque remoto quer dizer distante. A distância. Hum, Ó, entendi agora. Viu tem. só? Viu só? Olha só, aula remota. Olha aqui, ó. Ah, Ó, é isso. faz Olha, sentido. Né? rapaz. Aula à distância, né, turma? Então, sempre aqui, ó, veja o que ele está falando. Em algum
remoto rincão. Rincão é o quê? É um lugar, né? Me Pode-se dizer que sim. Em algum lugar distante. Isso aqui, quando eu leio, turma, eu penso em Star Wars. Juro para vocês. Eu também, nossa. Essa semana eu terminei de ver aquela série The Mandalorian. Não sei se vocês já Nossa, viram. Mandalorian. Uhum. Eu adorei, eu amei aquela série, né? Então, aqui, acho que até melhor que alguns filmes. Alguns dos filmes da série original. Acho que aquela série é melhor, sabe? Não da original da primeira trilogia, mas daquela trilogia de 2000 ali, que a qualidade estava meio baixa, né? Então, sim. Quando eu começo a ler isso aqui, parece que vem na minha cabeça aquela abertura de Star Wars, sabe? Eu vou até fazer isso aqui um dia, eu quero fazer com aquela abertura, né? Então ele fala assim, em algum remoto rincão do universo cintilante, do universo brilhante, né? Que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro. Ou seja, havia um planeta, alguma coisa, né? Havia um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Olha, a maneira como Nietzsche escreve, eu acho genial isso aqui. Numa frase, ele praticamente fez um resumo da história da humanidade, né? Só que o modo como ele fala, inventaram o conhecimento, isso aqui já nos remete a isso aqui, né? Porque uma invenção é diferente de uma descoberta, né? Normalmente nós falamos em conhecimento como uma descoberta, é descobrir algo, né? E aqui o Nietzsche está dizendo que o conhecimento é uma invenção, tá? Do mesmo modo que eu invento, sei lá, um filme como Star Wars, né? Que aquilo tudo é uma invenção, né? Seria muito legal se a realidade fosse como Star Wars em alguns aspectos, né? Mas infelizmente aquilo é uma invenção, né? E agora, turma, será que eu dei pistas para responder a primeira pergunta do trabalho? Que astro que é esse aqui? Sim, professor, sim. Eu acho que você deu uma pista bem boa agora eu já Qual tô que é? mais... Qual que é? Fala para mim. Então, é que você tinha falado, que nem você falou aí, que ele explica a origem da humanidade, que você falou. Escapou, né? Escapou É, sem então. querer, escapou, eu dei a pista. Então, Então, que astro que é, Felipe? Fala para mim. o astro que poderia ter dado o início da humanidade, posso dar um palpite do que poderia ter sido? Sim, sim, mas lembre-se que não é astro como estrela, Sim, sim. especificamente, é astro como estrela, planeta, cometa, qualquer coisa, tá? Então, o astro, sei lá, a gente poderia colocar a Terra, sei lá. Exatamente. Isso mesmo, querido. Esse astro que Nietzsche se refere é a Terra, tá? Então eu vou deixar essa nota aqui, depois se vocês quiserem acessar esse Jamboard aqui, vocês podem acessar daí, né? Para vocês terem uma revisão dessa aula, né? Se vocês quiserem, tá? Mas aqui, ó, eu vou colocar do lado de cá aqui. A resposta a essa primeira pergunta é planeta Terra, tá, turma? Quem veio aqui hoje já tem essa informação, né? Quem não veio vai ver depois, né? Mas em todo caso, eu gostaria que vocês tentassem escrever com suas próprias palavras, né? Por que ele está se referindo e não apenas responder assim, é a Terra, né? Uma resposta com uma única palavra, tá, turma? Você pode escrever uma frasezinha explicando, né? Explicando essa aula que eu dei hoje aqui, né? E daí responder a primeira pergunta da atividade, né? Deixa eu continuar aqui para fechar pelo menos esse primeiro parágrafo. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. Foi o minuto mais soberbo, aqui ele pega pesado, ó, mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Isso aqui é duro de ouvir isso aqui, né? Nietzsche está falando que a invenção do conhecimento foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história do universo. Mas também, prossegue ele, foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes. Quem seriam esses animais inteligentes aqui?
Putz, professor. Eu não diria, não sei se é um dinossauro, sei lá. Não, 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 É, não, não os são os seres. dinossauros. Não? Não, não, não. Putz. Então, os humanos, as Os pessoas. humanos. Os humanos. Aqui são os humanos, Felipe. Tá? Os animais inteligentes a quem a gente se refere são os humanos. Né? Tu vê que ele se refere aos seres humanos como animais inteligentes. Né? Não dá nenhuma supervalorização, né, dos seres humanos nem nada. Ele fala que somos animais inteligentes. Né? E quando ele diz assim, ó, os animais inteligentes tiveram de morrer, ele está aqui, de certa forma, prevendo a extinção da espécie. Né? Ele está falando dessa ideia de que a espécie humana não irá viver para sempre, né? Não irá ter uma vida eterna, digamos assim, né? Então, ele está fazendo essa espécie de previsão, né? Acerca da vida, né? O planeta Terra, ele tem, acho que 4 bilhões de anos de existência, né? O universo atual tem 14 bilhões, né? Pelas previsões matemáticas, né? Pelos cálculos físicos e matemáticos. E 14 bilhões, bom, isso é um tempo que a gente não consegue nem conceber na nossa cabeça, né? 4 bilhões seria a idade da Terra, e a duração do ser humano, existem metáforas que eu até quero que vocês, se vocês puderem, dêem uma pesquisada sobre isso. Mas se a gente colocasse a Terra num relógio, né, digamos assim, um relógio assim de tempo, desde do começo dela até o momento, o ser humano seria o último segundo do último minuto, né? Corresponderia a um segundo, a duração de existência, né, dos seres humanos corresponderia a um segundo em comparação com a duração que o planeta já teve, né? E talvez o ser humano viva, sei lá, 1 milhão de anos, né? Ou sei lá quanto tempo, e acabe se extinguindo. E, esse 1 milhão de anos terá sido assim, 1 minuto, né? Aqui, ó, a gente fala nesse sentido, tá, turma? Estou me atrapalhando um pouco nessa explicação aqui, mas o cômputo geral disso aqui é para dizer que a história do ser humano, a história da vida do ser humano, ela está ligada ao conhecimento. Né? Mas o que o Nietzsche está falando é que o conhecimento também irá perecer. Né? O conhecimento também irá perecer. Tentem pensar assim, será que nós teremos tecnologia capaz de gravar toda a memória da existência para sempre? Né? Será que não haverá um dia em que a nossa tecnologia de gravação de informações ela vai colapsar? Né? A gravação de conhecimento está ligada à produção de conhecimento. Né? Memória e conhecimento são coisas muito conectadas. Né? Bom, enfim, essa aula já foi viajandona demais, né, turma? Acontece, professor. Principalmente filosofia, que é um assunto que você, né, que você tem que dar uma viajada a mais. Não viajada, mas, tipo, uma pensada a mais sobre o assunto e tal. Isso daí É, acontece. é. Professor, Pois não, pode falar, Pietra. todas as aulas do senhor vai ser nesse horário? Ou Não, só não, hoje? não. Não, somente hoje, Pietra. Só hoje foi nesse horário, tá? Até Ah, peço desculpas aqui, né? ok. Tá bom? Semana que vem vamos fazer no nosso horário normal. Eu só não sei se vai ser sexta, talvez seja em outro dia. Mas vai ser de manhã, tá bom? Beleza, professor. Gente, a aula de hoje era para explicar então esse começo,
Eu acho que não tá boa ainda a explicação, tem mais coisa que dá para a gente tirar dali, né? Mas eu vou encerrar porque eu já passei de 45 minutos e eu tenho 40 minutos só, né? Não quero também estressar vocês com tanto Meet, né? Tá bom, meus queridos? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou encerrar então, agora. Eu tô sem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, professor. Não sei o Legal, resto. legal. Bom, Professor, usem. Pode falar, Bruno. amanhã a gente tem aula, não tem com você? Sexta-feira? Mas não teremos, não teremos, Bruno. O que eu estou fazendo aqui é antecipar a aula de amanhã, Ah, tá? Porque eu não vou poder, eu vou estar no Rio Branco amanhã. entendeu, professor? Eu achei que Beleza. ia ter, porque daí eu não sei se terminava de passar isso que tá passando agora amanhã. Infelizmente não, eu vou terminar na semana que vem, Então tá de boa, então, professor. tá bom? Mas turma, já tem uma ideia para vocês escreverem alguma coisinha, né? A resposta que eu dei ali, mas assim, eu vou passar isso para os outros colegas que não vieram também. Vocês podem falar também, obviamente, mas lembre-se que a resposta não pode ser só uma palavra, tá? Não pode ser só terra. Eu quero que você tente explicar um pouquinho por que é a terra, né? Com relação ao texto do Nietzsche ali, em que sentido que é a terra, tá bom? Professor, é uma dúvida. Essa atividade, ela vale 40 pontos, né? Isso. Aham. Tem uma média, assim? Ou não? Dela, eu acho que não, querido. Só vai ter uma média final depois que eu somar com a prova final. Ah, então beleza. A prova final vai valer 6, Ah, beleza, beleza. tá? Era só pra eu saber, porque eu já entreguei essa atividade daí, só pra Você ficar. já respondeu. Eu posso te devolver lá e você pode revisar se você quiser, tá, Felipe? Beleza, então. Tá. O que mais que eu ia falar, turma? Bom, é isso então. Muito obrigado por terem vindo, tá? De Opa, nada. de nada, professor. Nada, professor. Valeu, turma. Um abração para vocês. Se cuidem aí. Você Falou. também, professor. Bom final de semana. Valeu, tchau, tchau.